A parábola do joio e do trigo. Inicialmente, estudaremos a interpretação em que os indivíduos são convidados a se aperfeiçoarem gradativamente em direção à perfeição relativa. Por várias vezes, Jesus se referiu a essa destinação do ser humano. Vejamos os textos. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que estais nos céus. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais nos céus. João, capítulo 10, versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei: Eu disse, sois deuses. Para que alcancemos essa perfeição, é imprescindível refletir que a única forma de brilhar a nossa luz é através do amor, e esse processo acontecerá de forma gradativa e suave. Quando nos exigimos uma perfeição que ainda não podemos realizar, entramos em conflito e criamos a pseudo-luz do perfeccionismo e outras máscaras egóicas. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Idealizamos uma perfeição ilusória que nos retarda o próprio processo de aperfeiçoamento. Esse conflito representa um processo de divisão interna em que queremos ser algo que ainda não conseguimos. O ego acaba lutando consigo mesmo, fazendo abafar as negatividades, substituindo-as pelas pseudo-virtudes. Vejamos o que Jesus ensina sobre esta questão. Mateus 12, versículo 25. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus 13, versículos 24 a 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar,
mas o trigo juntai no meu celeiro. Esta parábola ajuda-nos a refletir acerca da maneira pela qual devemos nos comportar com relação aos sentimentos negativos, quando buscamos o aperfeiçoamento. Vejamos que Jesus diz: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Ele está se referindo às qualidades essenciais dadas por Deus a todos nós, a fim de evoluirmos. Essas qualidades estão presentes em nossa própria essência divina, em estado de latência. São as sementes do trigo no campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Aqui temos a representação da escolha que fazemos pelos sentimentos egóicos negativos, o joio. Quando dormimos, isto é, quando anestesiamos a nossa consciência ao buscarmos os prazeres egóicos, egoísticos e egocêntricos. Não que o ego seja nosso inimigo, mas nós o fazemos assim quando embotamos a nossa consciência e deliberadamente seguimos o caminho do mal, conforme exarado nas questões 120 e 121 de O Livro dos Espíritos. E retirou-se. Aqui fica clara a questão das máscaras. O inimigo planta o joio e retira-se. Após cultivarmos as negatividades do ego, simplesmente fugimos, mascarando-as. Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Aqui, Jesus diz de forma inequívoca que, se tentarmos arrancar o joio, isto é, as negatividades do ego, nós poderemos arrancar o trigo, as virtudes essenciais. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. É necessário, portanto, deixar que ambos coexistam até o momento certo, a ceifa. Os sentimentos egóicos negativos estarão coexistindo juntamente com os sentimentos essenciais que, lentamente, vamos desenvolvendo a partir das sementes que trazemos latentes em nós, mesmos até a completa transmutação do ego, que só ocorrerá com o tempo.
Para evoluirmos de uma forma suave e gradativa, realizando o amor por escolha consciente e não por obrigação, é necessário aceitar as negatividades do ego em nós mesmos, como o Senhor propôs aos servos aceitarem a presença do joio para, no momento certo, dar-lhe destinação adequada. Sabemos que os sentimentos egóicos negativos são apenas uma forma de energia, na qual está ausente o valor essencial correspondente, sendo as máscaras a repressão dos mesmos. Analisemos, a título de exemplo, estes sentimentos: orgulho, egoísmo, ansiedade. Esses sentimentos são apenas nomenclaturas para que identifiquemos a ausência de valores essenciais. Eles não são reais. Não podemos dizer que eles não existem, mas não são reais, no sentido de que o real é o permanente, é o essencial. Eles são ausência. Dentro do conceito da impermanência, isto é, da transitoriedade, por mais que em nós haja orgulho, egoísmo e ansiedade, de um ponto de vista transcendente, a seu tempo, todos vamos nos libertar desses sentimentos. Apesar de que, na visão não enérgica, eles se tornam reais naquele momento, gerando a densificação do ego. Mas, ao longo do tempo, eles tendem a desaparecer, porque o ego é aquele que não é. Na linguagem da parábola estudada, todo joio será queimado, isto é, todos os sentimentos egóicos serão transmutados, purificação pelo fogo, isto é, a luz da essência, pelos sentimentos essenciais correspondentes. Todos esses sentimentos egóicos não são, mas estão, porque são a ausência do exercício dos valores essenciais que somos. O que queremos colocar é que a questão da ausência do não ser, mas do estar, o estado é impermanente, transitório. O orgulho é a ausência do valor de ser humilde. O egoísmo é a ausência da virtude do altruísmo. A ansiedade é a ausência de serenidade. Quando estamos tímidos no exercício do ser, vivemos o irreal do não ser. O ego é apenas o não movimento do ser essencial. Quando o ser essencial não age, o ego, que não é, se situa. A partir do momento em que desenvolvemos a luz da essência, fogo que purifica, isto é, os sentimentos essenciais, trigo, da humildade, do altruísmo, da fraternidade, da compaixão, da serenidade e etc. Os sentimentos negativos, joio, vão desaparecendo suave e gradativamente, coexistindo simultaneamente o trigo, sentimentos essenciais em desenvolvimento, e o joio, sentimentos egóicos negativos em transmutação, conforme a proposta de Jesus do jugo suave e do fardo leve. Ao contrário, se não aceitarmos essa condição, agimos como uma casa dividida contra si mesma e criamos um fardo pesado a ser carregado, que corresponde às negatividades egóicas disfarçadas em virtudes. Quando gastamos muita energia desnecessariamente na manutenção dessa divisão interna que apenas
nos retarda a marcha. Percebemos que todo esse conflito surge em razão do eu idealizado ser diferente do eu real. É fundamental que desenvolvamos um eu ideal como modelo, apenas como referencial e não como uma exigência. O problema começa quando exigimos a idealização de forma abrupta. Aí, a idealização torna-se ilusão. Vejamos que na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Kardec aborda a questão da referência. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nulo oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Toda modelagem inicia-se quando idealizamos, isto é, produzimos uma ideia, pensamos e a partir daí sentimos, gerando emoções e posteriormente realizamos, por meio do nosso comportamento, tornando concretos os pensamentos através de atitudes. As ideias ou pensamentos podem surgir em duas fontes, o ser essencial ou no ego. Quando os pensamentos surgem no ser essencial, os sentimentos que são estimulados são os essenciais, originários da energia do amor, os quais produzem comportamentos equilibrados. Ao contrário, quando esses surgem do ego, a partir de uma crença limitadora, estimulam as negatividades do ego, cuja origem está no desamor, ou mascaradas, originadas do pseudo-amor, responsáveis por comportamentos desequilibrados. Quando idealizamos situações que nos são acessíveis e nos esforçamos por realizá-las, estamos agindo em conformidade com o essencial em nós mesmos. Ao contrário, quando idealizamos de forma ilusória questões que ainda não conseguimos realizar e passamos a fingir que nós a realizamos em um jogo de faz de conta, estamos simplesmente cultivando a idealização egóica, falsa em si mesmo. Por exemplo, quando nos exigimos amar o próximo com base na crença limitadora de obrigação de fazê-lo e fazemos de tudo para cumprir essa obrigação, criamos as máscaras. Ao contrário, se nos conscientizarmos de que o amor ao próximo é decorrência natural do alto amor e que este processo de amar é um exercício gradativo, estaremos naturalmente idealizando algo essencial, realmente possível de ser realizado.
Senhor da luz, me ilumina a razão, me inspira lucidez, desfaz a teia da ilusão. Me faz compreender a eternidade de viver. Me ajuda a responder quem eu sou e o que vim aqui fazer. Senhor da paz, acalma em mim o coração, me ensina a amar sem o apego da paixão. Me faz reconhecer tua presença amada em mim, e sem receio algum te ver em todos, pra saber que tudo é um. Senhor de amor, me dá tua mão, me faz feliz. Me faz feliz. O amor de Deus se mostra em pleno sol, flore o jardim da vida ao beija-flor, brinca no mar e as nuvens põe no céu, pra me dizer grande é o teu valor, grande é o teu valor. O amor de Deus compõe e recompõe, estende a mão, jamais exclui alguém. Frente ao rancor se firma no perdão, fazendo ver eu te quero bem, eu te quero bem. O amor de Deus renova os corações, fala
de paz, reparte sempre o pão. Fere o temor, enfrenta os desafios, me faz dizer tudo bem, irmão, tudo bem, irmão. O amor de Deus vem antes e depois e vai além dos sonhos que aprendi. Não se desfaz nem mesmo ao dizer não. É a luz que diz: filho, é por aqui. Filho, é por aqui. Vem clareando a escuridão, vem cantando uma canção, confortai meu coração. Fazendo a dança das borboletas, na maciez do vento, fazendo o revoar do beija-flor, que beijando flor em flor, colhe a essência do amor. Vem esbanjando poesia, vem no som das cachoeiras, deslizando em corredeiras, derrubando as barreiras, fazendo as ondas do mar. Vem no tempo renovando, folhas novas vem brotando, extensão do bem que sois. Oh, oh, oh. Graças a Deus, e graças a Deus por ser infinito o amor. Oh, oh, oh. E graças a Deus, e graças a Deus por ser infinito o amor. Vem trazendo a condição de pintar na imensidão cores lindas, cores belas, na luz de seu clarão, fazendo de nós cada irmão. Vem nas batidas dentro do peito, na respiração
respiração contínua nessa harmonia divina, expressão da perfeição, esbanjando poesia, consagração do amor. E graças a Deus, e graças a Deus, por ser infinito, por ser infinito. E graças a Deus, e graças a Deus, por ser